Oh, Jesus. Hello, guys! Vamos iniciar a nossa aula de hoje, né, turminha do 9º ano, falando um pouquinho sobre as preposições, tá? Esse é o assunto de número 1, tá? É a atividade 1. Vou até trocar aqui, ó. A atividade 1, referente ao segundo bimestre, tá certo? E a gente vai falar um pouquinho sobre as preposições. Eu espero que todos vocês estejam atentos a essa explicação, ok? Se quiserem fazer alguma anotação sobre o material, fiquem à vontade. Mas essa semana, no final dessa semana, vocês irão receber esse material, tá? Ou através do WhatsApp, ou impresso, tá bom? Então, vamos lá. On the internet or in the internet. Percebam, pessoal, aqui eu tenho utilizando duas preposições. On or in. O inglês faz milagres com as preposições. O que são as preposições, pessoal? As preposições, em inglês, as prepositions, são termos que funcionam como conectivos das orações. Gente, eu costumo dizer que as preposições, elas são extremamente importantes, assim como dentro da língua portuguesa. Elas servem como se fosse uma ponte para ligar dois termos dentro de uma mesma oração, duas palavras, tá? Então, eu posso ligar duas palavras, duas orações distintas dentro de um mesmo período, tá bom? Então, ela serve como se fosse uma ponte, ok? Vamos imaginar o seguinte. Por exemplo, quando eu faço, por exemplo, vou utilizar aqui um exemplo em português, tá? Para vocês entenderem bem a preposição. Maria gosta de dançar. Tá? Maria gosta de dançar. Observem bem esse exemplo que eu coloquei em português para vocês poderem entender sobre a preposição, tá? Então, quando eu falo que a Maria gosta, ela gosta de alguma coisa, correto? De dançar é o meu complemento do verbo gostar. Observem bem que entre o dançar e o gosta, eu tenho um termozinho, ó, que ele serve para ligar essas duas palavrinhas. Essa oração, ela só tem sentido, pessoal, porque eu estou utilizando essa preposição aqui. Imaginem vocês se eu retirasse essa palavrinha aqui, ó. Teria sentido agora? Maria gosta dançar. Teria algum sentido para vocês? Me respondam aí. Sim ou não? Não. Né? Não, é uma oração que fica incompleta. Eu preciso de um termo que ligue o meu verbo gostar à minha ação de dançar. Que nesse caso ela vai entrar como objeto. Mas isso aí é outra aula para um outro momento. O que eu quero realmente explicar para vocês é que a presença desse B aqui, ó, é extremamente importante. Ele serve de ponte para ligar esse termo ao outro, tá bom? Então, a essa pontezinha aqui, ó, eu chamo, dentro da língua portuguesa, de preposição. Acho que vocês já devem ter estudado isso lá em língua portuguesa. Pois é, então, a mesma função da preposição dentro da língua portuguesa tem também a preposição de inglês, tá? Então, eu preciso que vocês observem de que maneira vocês vão utilizá-la e qual é a preposição correta, né, no momento que vocês forem utilizar. Vamos aqui analisar algumas situações. Olha só.
Eu falei aqui que as preposições são muito importantes para conectar as palavras de uma frase, sejam substantivos ou pronomes, estabelecendo uma ligação entre elas. Foi isso que eu acabei de explicar aqui no quadro para vocês. Sendo assim, as preposições completam o sentido das frases. Nas posições, tá? Então, eu posso observar a questão de posição, tá? Eu posso colocar a preposição para estabelecer uma posição, um espaço. Quando eu falo assim, on the table. On the table, observem bem essa expressão. On the table significa na mesa, tá? Na mesa. Se eu digo assim, my cell phone on the table. Here on the table. Meu telefone está, né, na mesa, ok? Então, on the table. Antes de eu colocar o local das coisas, eu preciso, antes dele, colocar a preposição. Olha só, se eu quero dizer na janela, at the window. Então, at, observem que tem essas expressões aqui, eu espero que vocês estejam verificando aí, ó, na gravação. Olha só, que as expressões, inclusive, eu coloquei aqui em negrito, para vocês perceberem. Então, on the table, na janela, tá? At the window, on the table, na mesa. At the window, na janela. In the street, na rua, tá? Então, observem bem, gente, que eu tenho a preposição mais o artigo do lado. Estão vendo isso? Olha só, vou marcar aqui para vocês. Eu tenho a preposição que está em negrito e tenho o artigo bem aqui do lado, ó, que eu vou colocar de vermelho para vocês visualizarem melhor, tá? Ó, aqui eu tenho o artigo, ok? Eu tenho um artigo. Quando eu faço a tradução dessas duas palavras aqui, para o português, eu vou sempre utilizar o na ou o nó, tá bom? Na ou nó, ok? É a mesma coisa quando eu digo assim. Em português, eu não tenho em mais a, que dá a preposição na. Não é assim que eu tenho? Em mais o, que dá a preposição nó. É assim. Por exemplo, se eu digo o passarinho está cantando na janela. Em português, o passarinho está cantando na janela. Se eu fosse colocar esta frase aqui, seria assim, pessoal. Olha só. Ó, o pássaro está cantando em a janela. Faz sentido eu colocar essas duas palavrinhas aqui? Hein? Faz sentido? Não. Não. Aí o que eu faço? Eu tiro e coloco na janela. Ok? Na janela. Então, a mesma coisa acontece com o inglês. Ao invés de eu colocar on, né, e de, quando eu vou fazer a tradução, eu não coloco em mais a. Eu coloco na. Ok? Então, quando eu vou traduzir, on the é a mesma coisa que na. At the é a mesma coisa que na ou o no. Tá bom? Entenderam, pessoal? Sim ou não? Sim. Que bom. Tomara. Quando eu quero... Tá. Então, muito bem. Eu tenho para marcar as posições, tá certo? As preposições marcando posição. Eu tenho preposições quando eu me refiro a tempo, tá? A tempo.
tempo quando eu falo de mês, quando eu falo do dia, da semana, ou quando eu falo referente à hora, tá? Então, quando é relacionado a tempo, eu vou utilizar as expressões in. Por exemplo, eu faço aniversário em janeiro. In January, ok? In January. Então, eu tenho a expressão in, que significa em janeiro, tá bom? A aula de inglês, é dia de segunda, olha só. On Monday. São as segundas, tá bom? On Monday. Que horas são? São 5 horas da tarde. At 5 o'clock. At 5 o'clock. Então, sempre antes de hora, eu tenho a preposição at, ok? É importante vocês prestarem atenção para esse detalhe. Muito bem, pessoal. Outra coisa que serve, as preposições servem para reger os verbos, tá bom? Servem para reger tanto os verbos quanto nomes. Então, quando a gente for estudar regência verbal e regência nominal em inglês, vocês vão precisar utilizar a preposição, tá? Então, eu tenho aí essa preposition no finalzinho do verbo, belong to, e aqui a palavra de atitude, né? Atitude de fazer alguma coisa, tá? Então, é sempre se você colocar para o português, você vai começar a compreender algumas coisas. Entram também em phrasal verbs, dando um sentido diverso aos verbos e suas formas simples. Deixa eu só tirar aqui um pouquinho desse zoom, né? Que fica mais fácil para fazer a leitura. Tá. Olha só. Então, se eu quero dizer assim, vire para a direita, vire para a esquerda, a expressão de virar, né? Onde é que é aquela igreja? Você vai reto, vira para a direita. A gente não tem essa mania de falar, né? Vira para a direita, vira para a esquerda. Quando eu falo isso, gente, eu tenho a expressão de virar, turn, ok? Turn. Aí eu sempre uso com a preposição. Então, eu não falo só turn, eu falo turn one, turn off, ok? Locuções, on TV, on the radio, on the telephone, on fire, on time, on holiday, in the time, in my opinion, in love with. Então, isso aqui, gente, são expressões. É por isso que a gente fala como phrasal verbs, que são expressões, palavras que elas vêm ligadas juntinhos com as preposições, tá bom? Então, quando eu quero, por exemplo, eu falo my opinion, minha opinião. Eu não falo my opinion, eu falo em minha opinião, né? Então, é in my opinion, ok? Por isso que tem aqui, ó, essa preposição antes da palavra minha opinião. Time. Eu não falo só time, eu falo in time. Tá? Feriado. O feriado. Nos feriados. On holiday. Ok? Então, são expressões que elas vêm juntinho, não só a palavra, mas vem uma preposição ao lado. Tá? Não basta saber que in significa dentro. Serve para indicar posições internas, ao contrário de out, que significa fora. On é usado para o contato com as superfícies, em cima, sobre, tá? E at para situar lugares em que não se pode estar nem dentro nem em cima. At the window, ok? Um exemplo, qual preposição eles usariam antes da grande rede mundial? Diriam on the internet ou in the internet. Se aprenderam que antes de televisão, rádio, telefone, a gramática indica o uso de on television, on the radio, on the telephone, não lhe resta nenhuma dúvida.
A resposta será on the internet. Então, para essa pergunta aqui, ó, o correto é on the internet e não in the internet. Cuidado que pode ter uma pergunta dessa no trabalho de vocês. Cuidado, então fiquem atentos, tá bom? Antes de televisão, rádio, telefone, internet, que mais? DVD, videogame, tá? Então, aparelhos, assim, a gente sempre utiliza a expressão on, ok? A preposição on. Gente, como é que eu faço essa regra da preposição em inglês? É muito simples. Eu vou ter primeiro o meu sujeito, esse sujeito ou vai ser o nome de alguém ou de algum objeto, ou então um pronome, tá? Mais o verbo, ok? Mais a preposição e depois o complemento. Deixa eu só ajeitar aqui, ó, que tá errado, bem aqui, agora. Exemplo. This cat is under the coat. O gato está embaixo do sofá. Então, a preposição under significa embaixo, tá bom? Embaixo. Se eu dissesse que ele estaria do lado, é behind. Eu vou colocar depois essas outras expressões que é para vocês saberem, tá? Se está em frente, in front of, que está em frente, tá bom? Mas aqui nesse caso ele estava embaixo do sofá, então ele estava under. The cat is under, está embaixo, ok? A preposição under nos indica onde o gato está em relação ao sofá. Como você pode ver, a preposição está conectada ao sujeito com o complemento da frase. Veja algumas regras de uso da preposição. Olha só, in. A preposição in é utilizada nos seguintes casos. Então, quando é que eu vou utilizar essa preposição in aqui, pessoal? Prestem bem atenção. Vou ajeitar bem aqui assim, ó, para ficar melhor, para vocês estudarem. Para indicar tempo, seja o ano, o mês, as estações do ano, ou uma parte do dia, tá? Exemplo, I study in the morning. Eu estudo de manhã. Então, se eu quero dizer que eu estudo de manhã, olha aqui a minha preposição, ó, tá? In the morning. Para indicar lugar, seja uma cidade, um país, ou até mesmo um lugar específico. Exemplo, she lives in Brazil. Ela mora no Brasil. He works in São Paulo. Ele trabalha em São Paulo, tá? Então, in the significa em, no, na, nos e nas, tá bom? Agora vamos à preposição on. Quando é que eu utilizo a preposição on? Em seguintes casos, para indicar tempo, no entanto, diferentemente do in, ela é usada para datas específicas, tá? Exemplo, I was born on the mat, ok? 50. Eu nasci em 15 de março. Todos os dias da semana em inglês são precedidos pela preposição on, tá bom? Então, she will go to the beach on Sunday. Ela vai à praia no domingo, ou aos domingos, tá? Como queiram. Então, sempre antes da semana, on Monday, Tuesday, tá? Friday, Sunday, Saturday. Então, é sempre on Saturday, aos sábados. On Sunday, aos domingos. On Monday, às segundas, tá? Então, sempre antes dos dias da semana, eu vou utilizar a preposição on. Não me esqueçam, ok, pessoal? Para indicar também lugares e objetos, tá? Vocês vão prestar atenção lá, ler quando vocês receberem o material. Então, já falei, já dei até aquele exemplo, né? The books on the table, aquela velha frase aí que você já conhece. O livro está em cima ou então na mesa, tá? Em cima da mesa ou em cima na mesa, tá bom? E também para referir a meios eletrônicos. Como eu falei ainda há pouco, né? Rádio, televisão, sempre você vai colocar o on, tá?
Para indicar nome de ruas e avenidas também, você vai colocar um on, tá? Entretanto, se for endereço, viu, gente? For acrescido o número, por exemplo, da casa que você mora, tem que ser a expressão at e não on, tá? Quando é que eu vou utilizar o at? A preposição at, vou colocar aqui embaixo, vou colocar em negrito também, que é para facilitar na hora que vocês forem pegar o material para ler. É usado nos seguintes casos: para indicar horário. Então, sempre quando for hora, pessoal, eu vou colocar o at antes das horas, tá? O to, quando é que eu vou utilizar a preposição to? Nos seguintes casos, pessoal: para indicar movimento, posição, destino ou direção. Para indicar duração de tempo, distância, comparação das coisas, tá? Motivo ou propósito. Então, tem alguns exemplos aqui. Todos esses exemplos eu coloquei eles em inglês e em português ao lado, que é para vocês poderem ler o material. Mas é para ler, não é para pegar o material e só tentar adivinhar as respostas na hora da atividade, não. É para ler o material, tá bem? Vou confiar em vocês aí. For. Eu tenho a preposição for. Quando é que eu utilizo ela, gente? Nos seguintes casos: para indicar duração de tempo, tá? Para indicar finalidade ou função de alguma coisa, indicar benefício ou favor, tá? Então, tudo isso aqui também eu gostaria que vocês lessem. E aqui embaixo, pessoal, eu coloquei, olha, vários outros exemplos de preposição, que eu quero que vocês leiam elas com muito cuidado, com muita atenção, tá? About, around, after, before, below, beside, beyond, by, during, from, in, like, near, off, on, opposite, past, since, tá? Então, faltou eu colocar in front of. Eu vou dar um jeitinho de colocar uma observação bem aqui embaixo, que é em frente de, tá? Faltou eu colocar essa preposição, em frente de. Por exemplo, quando eu digo, eu estou te esperando em frente da escola, né? Então, assim, em frente, faltou eu colocar aqui, eu vou dar um jeitinho de acrescentar daqui a pouquinho nesse material antes de enviar para a coordenação. Tá certo, pessoal? Agora, eu vou retornar aqui com vocês, tá? Que eu quero fazer para que vocês possam me fazer as perguntas, né? O que é que vocês entenderam, o que é que não entenderam. Vou interromper a gravação aqui, tá, pessoal? Para deixar esse tempinho para vocês conversarem comigo.